E aí, gente, tudo certo? Tamo aqui de novo, mais um vídeo saindo essa semana, olha que legal. Só que a gente vai falar essa semana de um assunto super interessante. E aí, parede de drywall ou alvenaria? Qual vale mais a pena? Então, a gente vai falar sobre isso. Mas antes de tudo, não se esqueça, se inscreve no nosso canal, deixa seu like que é muito importante para nós. Deixa um comentário, fala de onde que você é, pra gente saber de onde que você tá falando. E ative o sininho para você receber notificações de vídeos novos. E deixe nos seus comentários do que você quer vídeo, qual a sua dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? Bora lá? Vou chamar a vinheta. Roda a vinheta. Gente, tudo bem? Meu nome é Pamela Bogart, falo em nome da Bogart Arquitetura, sou arquiteta e estou aqui para falar para vocês sobre um assunto bem interessante. Parede de drywall ou alvenaria, qual vale mais a pena? E aí, me diz aí, qual é melhor você fazer a parede interna da sua casa, de alvenaria ou de drywall? Lembrando, drywall, para quem não sabe, é aquele gesso acartonado, compressado. E aí? Então, nesse vídeo você vai saber qual delas é mais barato. Será que eu posso fazer em qualquer lugar? Qual é mais resistente? Qual é o melhor isolamento termoacústico? Enfim, vou ver as vantagens e desvantagens que você pode utilizar essa parede de drywall ou de alvenaria na sua construção ou na sua reforma. Mas isso ao invés de nós usarmos as paredes internas da nossa casa de alvenaria, nós usássemos de drywall. Compensaria? Então, vamos lá? Imagine que você tem uma casa feita normalmente ali, de vigas, pilares e laje. E nós temos as paredes externas de alvenaria e as paredes internas. E que nós vamos pensar o que seria melhor, o drywall ou alvenaria. Então, nós vamos falar aqui, por exemplo, o steel frame, o steel frame é um método construtivo, gente, tá? Inclusive, se você quer saber mais sobre este método construtivo, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo sobre ele no canal, tá? Neste método construtivo, é um tipo de construção onde toda a estrutura da sua casa ela é feita com uma estrutura metálica e ela é fechada por dentro por drywall ou gesso acartonado, e nas paredes externas ela é utilizada uma placa cimentícia, tá? Ela não utiliza vigas, não tem pilar, não tem nada que é comum para nós aqui no Brasil. Inclusive, você já deve ter visto esse tipo de construção em filmes, séries que são feitas nos Estados Unidos, Canadá e em outros países, ou coisas parecidas. Mas esse não é o nosso foco nesse vídeo, porque esse aqui é um método construtivo. Nós só estou citando ele aqui, tá? Vamos falar só sobre a parede de drywall que utiliza esse método construtivo para ser construída, tá? O mesmo você pode utilizar nas construções convencionais que a gente conhece, ou seja, ele não tem função estrutural, tá? Não tem nenhuma função estrutural, é a parede de drywall. Ela só serve para vedar e dar privacidade ao ambiente. Então, vamos começar a entender como essa parede de drywall são feitas. Bom, elas são feitas de placas de gesso que tem ali nas suas laterais um papel cartão. A estrutura dela é feita de aço galvanizado, onde você tem ali, por exemplo, tanto no chão como no teto, as guias, que geralmente são parafusadas no meio delas. E a gente coloca os montantes, que eles têm 2 furos, onde passa as instalações ali dentro. E em seguida vem as placas de gesso acartonados, que são fechadas dos 2 lados, criando uma espécie de sanduíche, onde a parede fica toda oca ali dentro. Basicamente, essas chapas de gesso acartonados são encontradas de 3 formas aí no mercado, tá? Tem um modelo mais comum, que é o modelo standard, que é aquele cinza bem clarinho, que geralmente é utilizado na grande maioria das casas, nas áreas secas. Também existe as chapas resistentes a umidades e raios, que são aquelas de cor verde, que são utilizadas nas áreas úmidas da casa, como banheiros, por exemplo.
Mas, lembrando, não pode ser utilizadas nas áreas externas e varandas, esse tipo de chapa, tá? E também temos as chapas RF, que são as resistentes a fogo, que são na cor cor-de-rosa, mas essas geralmente é muito difícil ser utilizada em casa. Normalmente elas são utilizadas em prédios, são colocadas ali em escadas de emergência, tá? Como eu falei, nós precisamos colocar ali as guias, tanto no piso como no teto, para prender os montantes, certo? Mas aí você mora, por exemplo, numa casa de aluguel ou num apartamento e você quer criar as paredes de drywall, mas você não quer danificar o piso. Isso é possível? Sim, isso é possível. Nesse caso, o montante de baixo ele tem que ficar ali preso por uma fita dupla face, que depois você pode retirar e entregar o móvel do jeitinho que ele estava antes, tá certo? Só para deixar claro, pessoal, existem sim outros tipos de chapa. Só que essas aqui são as mais comuns e que vocês encontram no mercado. E quem faz esse serviço das paredes de drywall é um gesseiro. E essa estrutura é feita de aço galvanizado. Ela é resistente à oxidação, ou seja, ela não fica enferrujando as paredes internas. Você pode até mesmo colocar em casas litorâneas, que você não vai ter problema nenhum. Já em construções de steel frame, que eu falei no começo do vídeo, para vocês, como existem as paredes externas, e elas estão mais propensas a ter algum problema com maresia e tudo mais, geralmente elas recebem um revestimento de zinco, que deixam elas muito mais resistentes à oxidação. Então, pode sim fazer numa casa de praia com sol francês sem problema nenhum, tá bom? Inclusive uma coisa, que pergunta-se bastante, se dá para colocar uma estrutura de madeira ao invés de uma estrutura de aço galvanizado. Dá. Esse é um outro método construtivo chamado wood frame, tá? Dá para ser feito sim, tá? Esse tipo de construção a gente chama de construção a seco. Por quê? Porque você não utiliza água? Não. Porque simplesmente ela não vai reboco, não vai nada. Ela basicamente depois está prontinha, você já pode partir para pintura, você não precisa. Mas eu vou explicar isso aí certinho para você mais pra frente, tá? Esse gesso acartonado, pessoal, é o mesmo que a gente usa para fazer o teto, o forro de gesso. Neste caso, você pode encontrar basicamente de duas formas. Você tem o gesso acartonado, que é estruturado, ele tem a estrutura metálica, que eu já falei para vocês, e também pode ser feito com forro de gesso amarrado, que é onde você tem aqueles arames que vão prendendo ali no teto. Então, a título de curiosidade, também existe o forro de gesso, que é aquelas plaquinhas que são de 60 por 60, são mais baratos, porém são mais frágeis que o gesso acartonado, tá bom? Outra coisa, o drywall, ele é muito bom que ele pode fazer paredes curvas, tá? Ele é muito bom, dá pra fazer paredes curvas, dá pra você fazer nichos, dá pra você fazer divisórias, painéis para televisão, dá pra você fazer até móveis, como por exemplo um closet de gesso, que tem sido muito utilizado hoje em dia para ficar por ficar mais barato você mandar fazer de marcenaria. Mas aí tem um conselho caso você vai fazer paredes com ele. Paredes, no caso aí, um móvel desse aí, por exemplo. Você coloca ali nos cantinhos, umas cantoneiras, aquelas metálicas, para não ficar quebrando o tempo todo, quando você esbarrar, passar com alguma coisa ali, encostar ali, porque é gesso, e gesso quebra. Então, você põe essa cantoneira ali, depois você passa uma massinha nessa cantoneira, pinta, vai ficar tudo certinho, ninguém nem vai perceber, tá certo? Dá para você substituir o reboco da sua casa, colando essas placas diretamente na parede. Também eu vou falar um pouquinho como você vai fazer isso, tá? Um pouquinho mais no final do vídeo. Bom, mas agora eu vou começar a fazer a comparação entre as paredes de gesso acartonado e a de alvenaria. Vamos começar falando sobre as vantagens e desvantagens da parede de alvenaria. Primeiro, vamos começar com as vantagens. Uma delas é que ela é muito mais resistente do que a parede de drywall. Sim, ela aguenta muito mais impacto. Aguenta também pendurar muito mais coisas, tá, nela. Pode pendurar bastante coisa pesada. A gente pode chumbar uma bancada, por exemplo. Se você colocar uma bancada em L ali no seu banheiro, você vai poder embutir ali uns 3 centímetros dentro da massa, sem problema nenhum. Já sem precisar utilizar a cantoneira, você pode embutir ela diretamente ali. Já na parede de drywall, além
além de você ter que utilizar cantoneiro, você ter que colocar um reforço na estrutura para aguentar a carga mais. Outra vantagem que a parede de alvenaria pode trazer é que ela é muito mais fácil de encontrar mão de obra para saber trabalhar. Por quê? Culturalmente aqui no Brasil, as pessoas já são mais acostumadas a trabalhar com paredes assim. Não estou dizendo que é fácil encontrar mão de obra aqui no Brasil para parede de alvenaria, tá? A gente sabe que também é difícil, mas culturalmente é mais fácil você encontrar pessoas que saibam trabalhar com esse sistema sobre isolamento acústico. Se formos comparar só com a parede de alvenaria, uma parede de drywall bem simples, mais fininha, e alvenaria, pode ficar sim uma parede melhor. Só que o drywall te permite ter um isolamento acústico melhor, que eu vou te falar um pouquinho daqui a pouquinho. Mas como que funciona isso? O que pode tornar muito melhor do que a alvenaria? A grosso modo, você pega duas paredes ali bem simples de alvenaria, pode ficar mais eficiente do que uma parede com isolamento acústico, sim. Outra vantagem é que a alvenaria não tem aquele famoso toque-toque, não tem aquele famoso toque-toque na pá, quando você bate na parede ali. Você não vai ficar ouvindo nada disso. Já no drywall, você vai ouvir esse toque-toque, tá? Vamos falar um pouquinho das desvantagens da parede de alvenaria, tá? Primeiro de tudo, ela é muito, muito, muito mais pesada que uma parede de drywall. O que isso quer dizer, Pamela? Quer dizer que a sua casa, toda a estrutura tem que ser projetada para aguentar uma carga muito, muito maior, tanto nos pilares, nas vigas, na laje e na fundação. Outra desvantagem é que ela ocupa muito mais espaço na área útil dentro do seu terreno, por exemplo, do que uma parede feita de drywall, porque ela é muito mais espessa. Fora que fazer uma parede dessa, pessoal, costuma gerar muito mais sujeira e gera mais entulho. Caso você queira fazer uma reforma, criar um ambiente ali uma parede, ela gera muito mais resíduos, sem falar que uma parede de alvenaria leva muito, muito mais tempo para ser executada. Pensa só, primeiro você utiliza um bloco cerâmico ou um bloco de concreto. Depois você vai ter o pedreiro, no qual vai gastar com argamassa para poder assentar os blocos. Você vai ter ali areia, cimento, água. Você vai ter que fazer chapisco, embolso, reboco em cima daquela parede. Depois vai vir um pintor que tem que passar massa corrida, vai ter que lixar, depois vem a pintura. Ou seja, é muito mais demorado que uma parede de drywall em um apartamento alugado. Dificilmente você vai conseguir fazer uma parede dessas sem danificar, por exemplo, um piso já existente ali. Sem falar que ela gera muitos resíduos, o que torna a parede de drywall mais eficiente. Ecologicamente falando, uma parede de alvenaria também pode trazer muito mais retrabalho para você, porque no sistema de drywall, como ele é mais industrializado, é muito mais fácil manter o humus ali da coisa toda. Já uma parede de alvenaria é muito mais fácil você ter irregularidades. Aí você já está acostumado com um pedreiro, com alguém falando para você, depois a gente conserta aí no reboco, não é? Bem isso. Pois é muito comum todo esse retrabalho. Também gera mais custo para você no final, tá? Agora eu vou colocar para você aqui vantagens e desvantagens do drywall, para você pensar em relação à sua obra. Então não se preocupe que no final eu vou falar qual dos dois é mais barato, tá? Relaxa, confia em mim. Primeiro de tudo, essas paredes são mais leves do que a parede de alvenaria, podendo ser em torno de 70 a 80% mais leve, tá? O que isso tem de bom? Isso significa, gente, que a estrutura da casa como um todo vai ser muito menos carga para ter que suportar, só para você saber. Mas aí não entendi. Gente, de 70 a 80% mais leve numa obra convencional, o que isso vai gerar? O valor da sua estrutura da sua casa pode girar em torno de 15 a 30% do valor da obra. Um valor só da estrutura da casa, de 15 a 30%. Ou seja, é um dos itens mais caros que você tem na hora da construção, tá? Imagina você conseguir reduzir nem que seja um pouquinho dessa porcentagem.
já é uma economia danada. Outra vantagem que a parede de drywall pode trazer é que ela aumenta em muito a área útil que você pode usar dentro de um ambiente, que são essas, por serem umas paredes muito mais finas. Pensa comigo. Você pega uma parede de alvenaria, com um bloco aí de 9 de cada, um bloco de 9 de cada lado. Aí você vai ter o reboco, mais ou menos ali uns 2,5 de cada lado. Então, você tem 9 mais 2,5 de cada lado, vai ter em torno aí de uns 14 centímetros. Aí você coloca mais um pouquinho aí, porque nunca acerta 2,5 de cada lado. Vamos colocar aí 15 centímetros arredondado. Já uma parede de drywall, basicamente você tem 3 tipos de perfis que você pode fazer. Tem os modelos de 48, que são os mais finos, quase 5 centímetros. Você tem os modelos de 70 e tem os modelos de 90, que são uns 9 centímetros. E cada chapa deste drywall tem em torno de 25, mais ou menos. Então, se você pega um montante, vamos colocar aí de 77 centímetros e coloca 25 de cada lado, você tem uma parede de 10 centímetros. Isso é muito significativo. Provavelmente, essas paredes são mais resistentes também a fogo. Por quê? Como o miolo dela é feito de gesso, e basicamente o gesso tem 20% do peso dele ali, ele é feito de água, o que reduz muito a propagação de chamas. Fora que você ainda tem aquelas chapas que são mais resistentes a fogos, que são aquelas cor-de-rosa que nós falamos anteriormente. Não são muito utilizadas em casa, mas também tem essa opção para você estar colocando. As paredes de drywall também são muito mais rápidas e fáceis de você instalar. Para você ter uma ideia, as paredes de alvenaria que levariam em torno de uma semana para ser feita, em drywall você leva em torno de 2 dias. Em média, diminui na sua obra 1/5 do tempo. Isso só na construção da parede. 1/5 diminui da construção de uma obra convencional. Olha só. Para fazer as instalações elétricas e hidráulicas, também é muito simples. Se você olhar na internet, os próprios montantes nas paredes de drywall, eles já vêm com os furos certinhos para você passar as tubulações. Você só precisa comprar as caixinhas que sejam específicas para drywall. No caso da manutenção, ela é muito mais simples, de que você só vai ali, corta o gesso para você fazer o que tem que fazer, depois fecha. Já a alvenaria, você tem que quebrar, tirar o entulho, chumbar uma instalação nova, reboca, espera secar para depois pintar. Ou seja, a parede de drywall gera muito menos entulho, fora que pelo fato de ser uma construção a seco, também gera menos resíduo, o que torna ela ecologicamente correta. E você pode sim colar qualquer tipo de revestimento em cima da drywall, porcelanato, cerâmica, pastilha, pintura, textura, qualquer tipo de coisa, tá? Enfim. Pamela, mas essa parede é oca. Não passa o som de um lado para o outro, não? Boa pergunta. Como eu falei para vocês, nas vantagens das paredes de alvenarias, se você comparar com uma parede convencional, uma parede simples de drywall pode ficar um pouco melhor. Só que pelo fato de você ter uma parede oca ali, você pode preencher ela com isolamento termoacústico. Geralmente você tem opções de lã de rocha, lã de PET, lã de vidro. Sem falar que você pode colocar chapas de drywall de forma dupla de cada lado das suas paredes, ou até mesmo tripla, aumentando aí o seu isolamento termoacústico. Para você ter uma ideia, se você pegar uma parede de drywall com esse montante de 7, colocar 2 chapas de cada lado, mais isolamento acústico, aí dentro daria mais ou menos 1 centímetro com a espessura, você vai chegar a 12 centímetros. Vai ficar mais fina do que uma parede convencional e você vai ter um isolamento acústico melhor ainda, tá? Uma eficiência acústica muito melhor do que uma parede de alvenaria, que teria que nesse caso ser dupla, ou seja, dupla, 15 centímetros, quase 30 centímetros para ter essa mesma isolamento termoacústico, tá? Ou seja, é muito mais área útil, porém, porque ia acabar pegando ali na sua construção, fora que o peso dela é muito menor, o que não implica em você modificar a sua estrutura da casa, tá? Também é possível fazer uma contraparede de gesso acartonado. Como assim? Se você já tem uma parede de alvenaria na sua casa
e você quer, por exemplo, fazer um gesso acartonado em frente dela para aumentar o isolamento acústico dessa parede, também é possível, tá? Você usar uma estrutura metálica e na alvenaria fechar depois com essa chapa de gesso acartonado, utilizando o isolamento lá dentro. E só deixar claro, pessoal, esses materiais que eu acabei de citar para vocês, lã de vidro, lã de PET, lã de rocha, eles são isolamentos termoacústicos, tá? Então, ele tem isolamento tanto térmico quanto isolamento acústico. Então, serve para locais frios como para locais quentes. Então, você precisa sim da ajuda de um arquiteto para que ele possa dosar direitinho para você, tá? Para saber certinho a espessura dessa parede que você vai ter que ter para atender melhor a sua necessidade, para que não fique muito quente a sua casa, nem muito frio. Então, tem tudo muito bem dosado. Então, converse com um profissional certinho para que ele possa te ajudar. Outra vantagem da parede de drywall é que você mora num imóvel alugado. É muito mais fácil você ter que retirar depois que manter do jeito que estava antes. Como eu já falei nesse vídeo, ou seja, dá para você utilizar tanto numa obra de zero como numa reforma. Mais uma vantagem das paredes de drywall é que elas são muito mais leves e muito mais fáceis de transportar na obra, o que é muito mais fácil de estocar. Também não ocupa tanto espaço quanto uma pilha de tijolos. E para finalizar, as vantagens aqui do gesso acartonado também, ela é uma parede muito mais fácil de você dar acabamento final, porque se ela é muito mais nivelada e muito bem vedada, logo em seguida basta você passar o selador e a pintura. Você não precisa gastar com massa nem nada disso, tá? Agora, uma das desvantagens da drywall para você botar na balança, e em seguida eu já falo qual que é o mais caro, tá? Primeiro de tudo, essas paredes, elas não podem ser utilizadas nas áreas externas. Existem os modelos que são as verdes que podem colocar em áreas úmidas, mas mesmo assim você tem que fazer a impermeabilização dentro do box, que é igual que a gente faz com reboco na alvenaria. Normalmente ela é menos resistente a impacto que uma parede de alvenaria. Lógico, dá para você colocar ali 2 chapas, deixar ela mais resistente e tudo mais. Mas de modo geral, a alvenaria é mais resistente a impacto. Outra desvantagem é que o fato dela ser oca é muito mais fácil alguma proliferação de fungo, bichos, insetos. Pode ser que dê cupim, aranha, alguma traça. Enfim, você vai ter que ter uma empresa aí para tratar disso para você de vez em quando. Mais uma desvantagem é a limitação em relação às cargas que você pode pendurar. Por exemplo, nelas, botar uma coisa muito pesada ali, pendurar do modo geral. O gesso acartonado em si, ele aguenta pendurar em torno de 10 quilos. Se você pendurar direitinho numa estrutura metálica, ele consegue aguentar em torno até de 18 quilos, tá? Mas para você botar uma coisa mais pesada do que isso, tem uma bancada de granito, um ar-condicionado, uma televisão, algo parecido, você no seu projeto, você tem que pendurar naquela parede, ou uma rede ou algo do tipo, você vai ter que prever isso em projeto antes, fazer essa observação para que aquela parede tenha um reforço a mais para aguentar esse peso, tá? Outra observação é na hora de você pedir o kit de portas. Por exemplo, você tem que passar direitinho a espessura da sua parede para que na hora que você for comprar o kit de porta, ele consiga vir direitinho da espessura certa para conseguir fazer a fixação, tá? Bom, acho que o que vocês estavam esperando. Qual dos dois é mais barato? Fala logo. Vamos lá? Vamos falar. Vamos analisar aqui, pessoal. Uma parede de alvenaria convencional e uma parede de drywall simples, que eu falei para você, sem isolamento acústico, sem nada, a parede de drywall, ela fica mais barata, tá bom? Só que para você analisar, por exemplo, o material do gesso e o material de tijolo, tem que pensar na parede toda acabada. Por exemplo, uma parede convencional, você tem que pensar nos blocos, tem que pensar na argamassa, tem que pensar no valor do pedreiro, tem que pensar ali, areia, cimento, água, tudo que você vai gastar. Tem que você pensar no chapisco, embolso, reboco, depois tem que vir massa, pintor, lixa, tá? Já o drywall, você tem ali a parede de gesso, o cartonado, o selador e depois vem a pintura. Ou seja, a cadeia de produção é muito mais curta, muito mais rápida, gasta menos mão de obra, gasta menos material. Então, no final das contas, o drywall fica mais barato. Agora, se você quer uma parede de drywall mais sofisticada, com melhor isolamento acústico, aquela coisa toda, aí você vai aumentando o valor. E aí ela pode vir a ficar mais cara que uma alvenaria. Mas isso também vai te trazer o quê? Mais conforto, tá bom? Sem falar na economia que você acaba tendo na estrutura da sua casa
já que uma parede de drywall também é muito mais leve. Então, por isso, tem que botar também na conta, sem falar tudo na ponta do lápis, tá, gente? Sem falar também no tempo que você acaba ganhando, né? Quanto mais obra, acaba sendo mais rápida. Ou seja, quanto mais tempo você tem que pagar, às vezes você pega aí uma pessoa que ganha por diária, em vez de ele não te cobra por serviço e sim por diária, você tem que levar isso em consideração. Quanto mais tempo ele demorar para fazer, mais você vai gastar, tá bom? E isso também traz retorno financeiro. Uma outra opção que você tem que utilizar as placas de gesso acartonado na sua obra é para substituir o reboco colando ela direto na alvenaria. Isso é possível, mas nesse caso, comparado ao reboco, a placa de gesso, o reboco fica mais barato, tá? Mas caso você queira fazer desse jeito na sua casa, tem algumas observações que tem que ser feitas. Primeiro, a parede tem que estar toda nivelada, e isso é feito com uma cola, tá? Que fica atrás dela. Esse desnível da alvenaria não pode ser maior que 2 centímetros. Se for mais do que isso, você tem que colocar um guia ali atrás para deixar, para reduzir essa distância e deixar ela nivelada a parede. Não pode colocar sobre nenhuma infiltração, porque isso aí pode passar direto pelo drywall. Não pode colocar as placas direto na laje. Não pode colocar sobre um revestimento já existente. Você tem que demolir para depois colocar a chapa na alvenaria. Dá para você usar tranquilamente qualquer coisa nessa parede. Você vai ter que utilizar um parafuso ali, tá? Com uma bucha um pouco maior para você conseguir atravessar a chapa de dry ou para chegar na alvenaria, tá? Aliás, você pode pendurar qualquer coisa na parede de drywall ali. Dessas ocas que eu falei também, existem buchas específicas para o gesso, que é o tipo que a gente chama tipo borboleta, que é aquela que ao entrar ela na parede, ela abre e trava ali dentro. E o legal, por exemplo, você colar nessas chapas de gesso acartonado direto na alvenaria, é que ao contrário do reboco, que você tem que esperar dias para ele secar, você colou no outro dia, você já pode começar a passar o selador e tá tudo certo, tá? Mas me diz aí nos comentários, gente, você trocaria as paredes internas da sua casa por drywall? De tudo que você viu nesse vídeo, o que pesou mais para você? Qual dos dois ficou melhor? Depois de analisar as vantagens e desvantagens que eu citei aqui para você, qual a sua opinião? Muito obrigado de coração, se você viu seu vídeo até aqui. Se você puder compartilhar esse vídeo com um amigo, puder curtir, isso é muito importante para nós, tá? Ajuda outras pessoas também que estão nessa fase da obra igual a você. Não se esquece de deixar um like aqui e lembre-se, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.